Olá, boa noite. Na última sessão, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que o judiciário cresceu em diversidade, ganhou em produtividade e reduziu o número de processos. STF suspende lei do Estado de São Paulo que exige autorização dos municípios para o transporte por mototáxi. Ministro Flávio Dino eleito presidente da primeira turma do Supremo. Painel apresenta valores recuperados com acordos de colaboração da Lava Jato. E ainda, vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo é preso em operação contra o tráfico internacional de drogas. Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei do Estado de São Paulo que exige autorização dos municípios para transporte por mototáxi. A decisão é em liminar e deve ser referendada pelo plenário da Corte. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da CNS, Confederação Nacional de Serviços. A Lei Paulista, publicada neste ano, condiciona a prestação de serviço de mototáxi, a autorização e a regulamentação pelos municípios. Segundo a Confederação, a necessidade de autorização viola a livre iniciativa porque se trata de transporte privado e não de serviço público. Além disso, segundo a CNS, a lei estadual invade a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. Ao analisar o pedido, o relator ministro Alexandre de Moraes apontou tese de repercussão geral fixada na Corte de que proibir ou restringir o transporte por motorista de aplicativo é inconstitucional por violar a livre iniciativa e a livre concorrência. O ministro entendeu que, embora não proíba, a lei paulista cria critérios e exigências não previstos em lei federal que dificultam o serviço. Alexandre de Moraes suspendeu a norma até a decisão definitiva pelo plenário da Corte. Ainda não há data para o julgamento. O STF decidiu que as emendas parlamentares individuais ao orçamento da Paraíba devem ser limitadas a 1,55% da receita corrente líquida do Estado. Emenda à Constituição Estadual havia fixado o percentual em 2%. Evelyn Araújo. A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governador da Paraíba, João Azevedo, contra a emenda à Constituição Estadual que elevou o limite para 2%. Na liminar, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Assembleia Legislativa siga o mesmo percentual aplicado na Câmara dos Deputados. Ele destacou que metade do valor deve ser obrigatoriamente destinada a ações e serviços de saúde. O ministro explicou ainda que a Constituição dos Estados precisa seguir os parâmetros nacionais. Para Moraes, a Assembleia Legislativa se equipara à Câmara dos Deputados e não ao Congresso Nacional como um todo. Segundo o ministro, se fosse mantido o percentual de 2%, os deputados estaduais teriam mais recursos proporcionais para emendas do que os deputados federais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, concedeu liminar para suspender a ordem de desocupação de uma área em disputa com quilombolas. A reportagem é de Kátia Gomes. O caso analisado envolve a desocupação de uma área conhecida como Quilombo Itaúnas, no Espírito Santo, objeto de disputa entre os quilombolas e supostos proprietários das terras. A questão está sendo analisada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, já em grau de apelação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual suscitou conflito de competência no STJ por entender que as demandas judiciais que envolvam a posse dessas áreas repercutem no processo demarcatório de responsabilidade de uma autarquia federal agrária, no caso, o INCRA. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, tomou a decisão em vista da excepcionalidade e da urgência do caso, já que a reintegração de posse da área estava marcada para amanhã da última terça-feira, dia 16.
Constatado o risco de dano irreparável, o STJ comunicou a liminar do presidente aos juízes envolvidos e ao comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo para que suspendesse o cumprimento da ordem de reintegração de posse. A liminar permanece válida até ser apreciada pelo ministro Sérgio Coquina da primeira sessão, a quem o conflito de competência foi distribuído. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo para pedir restituição de corretagem por atraso na entrega do imóvel é de 10 anos. A reportagem é de Marina Campos. O colegiado decidiu sobre o rito dos recursos repetitivos que, nos casos em que for comprovada a culpa da construtora ou incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel e o contrato de compra e venda for rescindido, o prazo para o consumidor pedir de volta o valor da comissão de corretagem é de 10 anos. Ainda segundo os ministros, o prazo começa a contar a partir do momento em que o comprador fica sabendo que a devolução foi negada. O caso representativo da controvérsia discutia o contrato de promessa de compra e venda de um apartamento que foi rescindido judicialmente porque a incorporadora descumpriu o prazo de entrega. Os compradores buscavam a devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem. O Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que, por se tratar de responsabilidade contratual, a prescrição seria de 10 anos e não se aplicaria à prescrição trienal definida no tema 938. A incorporadora interpôs recurso especial que foi julgado prejudicado após as partes fazerem um acordo extrajudicial. Entretanto, o relator no STJ, ministro Humberto Martins, explicou que esse fato não impede o julgamento do tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Segundo o ministro Humberto Martins, o STJ tinha precedentes divergentes em relação à comissão de corretagem. Nos casos de pretensão de restituição fundada em cláusula abusiva, a prescrição trienal do tema 938 continuou a ser aplicada em respeito à sua eficácia vinculativa. Já no caso sob análise em que a devolução da corretagem se baseia na resolução do contrato por culpa da incorporadora ou da construtora, o ministro destacou que a jurisprudência vem se alinhando no sentido de aplicar a prescrição decenal. A seguir, em Roraima, garimpeiro vira réu por extração ilegal de ouro. E ainda, vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo é preso em operação contra o tráfico internacional de drogas. Voltamos já. Em Roraima, a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal e tornou réu um garimpeiro acusado de extração ilegal de ouro. Márcio Fontinelli. A partir das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, a Justiça processou um garimpeiro acusado de extrair de forma ilegal ouro no município de Alto Alegre, em Roraima. O homem foi preso pela polícia com 14 gramas de ouro. Ele irá responder por usurpação de bem da União e retirada irregular de recursos minerais. Se for condenado, além de multa, o acusado poderá pegar até 5 anos de prisão. Polícia Federal faz operação contra responsável por concessões indevidas de benefícios previdenciários. Desmontado o esquema de tráfico e lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro. E a prisão do vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Confira. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado fez operação contra o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram 22 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão em 5 estados. O grupo tinha estrutura montada para escoar a produção para a Europa. Um dos alvos da ação foi preso. O presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado. 7 pessoas foram presas em Uberaba e Centralina, no Triângulo Mineiro. São suspeitos de integrar uma facção criminosa que transportava dinheiro do tráfico escondido em carros. Foram apreendidos 2 automóveis, aparelhos celulares, laptops e R$ 4 milhões em dinheiro.
Na Bahia e no Rio de Janeiro, com apoio do Ministério da Previdência Social, a PF desarticulou um grupo responsável por concessões indevidas em benefícios previdenciários. As investigações revelaram que uma advogada que já havia sido alvo de uma operação se valia de um gerente do INSS para facilitar as transações. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência de conciliação entre a Nave Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo. A reunião deu continuidade às negociações iniciadas na semana passada para encontrar soluções consensuais para as reivindicações da categoria. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, conduziu a audiência. A Nave Brasil apresentou o plano de cargos e salários. A empresa também se comprometeu a reajustar a tabela de coparticipação da empresa na manutenção do plano de saúde. Diante desses compromissos e respeitando a deliberação da Assembleia da categoria, ficou definida a suspensão da greve anunciada pelos controladores de voo, prevista para os dias 24, 26 e 30 de setembro e 2 de outubro. Sindicato e empresa também concordaram em negociar o próximo acordo coletivo. O TRF1 garantiu aposentadoria integral a uma servidora da Anvisa com cardiopatia grave. Repórter William Nascimento. A segunda turma do TRF da primeira região garantiu a uma servidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aposentada por invalidez decorrente de uma cardiopatia grave, o direito de ter seus proventos calculados pela última remuneração recebida antes da aposentadoria, bem como de manter a paridade e as vantagens pagas aos servidores da ativa. O relator do caso, o desembargador federal Rui Gonçalves, destacou que os documentos apresentados comprovam que a aposentadoria foi motivada diretamente pela doença grave, reconhecida na legislação como requisito para a concessão do benefício integral. O magistrado também enfatizou que a Constituição Federal, mesmo após a Emenda Constitucional 41 de 2003, assegura integralidade dos proventos quando a aposentadoria por invalidez decorrer de doenças graves, contagiosas ou incuráveis. O entendimento do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais integrantes da turma. Inclusão, mudanças climáticas, propaganda e inteligência artificial foram temas debatidos no Ver Democracia, o Fórum do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Estevão Furtado acompanhou tudo e faz um balanço do que foi o evento. O Ver Democracia mostrou que falar de eleições é também falar de meio ambiente, inclusão, diversidade e cultura. O futuro da democracia brasileira depende não só das instituições, mas da participação de cada cidadã e cidadão. O fórum foi palco de grandes reflexões. A democracia se assemelha à floresta amazônica. Sim, é imensa, é diversa, é vital, mas ao mesmo tempo frágil. Inclusão social e cultura democrática foram os temas centrais de um dos painéis mais marcantes do Fórum Nacional Ver Democracia. A ministra substituta do TSE, Vera Lúcia, falou sobre história, consciência crítica e destacou o papel decisivo do povo brasileiro na construção da Constituição de 1988. Sei o quanto a sociedade brasileira foi fundamental e determinante para que escrevêssemos uma Constituição garantidora do bem-estar social, de todos os preceitos e princípios que promovem a inclusão, embora esta ainda seja uma dívida do Estado brasileiro, da sociedade brasileira para conosco. Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a presidir a FUNAI, lembrou dos avanços trazidos pela Constituição e os desafios ainda presentes na luta dos povos originários. Já no campo da logística eleitoral, o presidente do TRE do Rio Grande do Sul, desembargador Mário Crespo Brum, emocionou o público ao ressaltar os desafios enfrentados nas eleições de 2024, quando Porto Alegre foi atingida pelas chuvas históricas que inundaram
a cidade e a sede do tribunal. O painel Propaganda Eleitoral, Poluição e Ambiente Cívico Saudável trouxe reflexões sobre sustentabilidade e comunicação política. A desembargadora substituta Cristina Neves da Silva, do TRE-DF, destacou o equilíbrio necessário entre inovação e inclusão. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Júlio Ferreira de Andrade, destacou a força da justiça eleitoral. É o retrato de um Brasil que dá certo e que nos orgulha. O Brasil tem vários problemas. Com certeza, um deles não é a justiça eleitoral brasileira, nem o processo eleitoral brasileiro. O voto eletrônico é um patrimônio nacional e é dever da Justiça Eleitoral, em todas as suas esferas, trabalhar incessantemente para que a confiança coletiva em nosso sistema seja revigorada. Somente assim poderemos seguir com o nosso mistério mais importante, qual seja o de registrar com fidelidade única a vontade soberana de cada cidadã e cidadão brasileiro. A seguir, ministro Flávio Dino é eleito presidente da primeira turma do Supremo. E ainda hoje, ministro Luiz Roberto Barroso faz um balanço da gestão à frente do Conselho Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. Na última sessão, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o judiciário cresceu em diversidade, ganhou em produtividade e reduziu o número de processos. Repórter Pablo Lemos. Foi a quinta sessão extraordinária do ano e a última do ministro Luiz Roberto Barroso na gestão do Conselho Nacional de Justiça. Na abertura, ele entregou um selo de reconhecimento às empresas que contribuíram para o programa de bolsas de estudo aos candidatos negros aprovados no Exame Nacional da Magistratura. Nós fizemos uma chamada pública à iniciativa privada que contribuiu com aproximadamente 7 milhões de reais que viabilizaram, sem gasto de dinheiro público, esse programa de ação afirmativa importante que vai ajudar a fazer com que a magistratura brasileira fique mais parecida com a demografia da sociedade brasileira. A bolsa que recebi foi decisiva para a minha trajetória. Ela representou não apenas um apoio financeiro, mas, sobretudo, uma forma concreta de viabilizar o meu sonho de ingressar na magistratura. Foram 12 concursos prestados ao longo da carreira e, na reta final, financeiramente, foi o que me possibilitou tanto pagar as passagens quanto financiar os demais custos para esse concurso. Em seguida, Barroso apresentou o relatório Justiça em Números 2025. Nós conseguimos reduzir em 3,5 milhões o número de processos pendentes no país, a maior queda já registrada na série histórica. E queria cumprimentar aqui todos os juízes brasileiros, todos os 18 mil juízes brasileiros, cuja produtividade cresceu 19,5%. E nós julgamos o recorde este ano de 44 milhões e 800 mil processos baixados definitivamente. O ministro também trouxe dados da participação de pessoas negras no judiciário. Dos 15 mil aprovados no Exame Nacional de Magistratura, próximo a 5 mil são candidatos que se identificam como pretos ou pardos. E eu considero que, ao lado, e vou falar disso depois, da resolução de paridade de gênero, essas iniciativas vão mudar a face do Poder Judiciário e vão mudá-la para melhor. Outro relatório foi o da gestão do Conselho nos últimos 2 anos. Atualmente são 80,6 milhões de processos pendentes. Em 2023, em dezembro de 2023, eram 83 milhões e 800 mil. Portanto, nós reduzimos em 3,5 milhões, uma redução de 5,3%, que foi a maior redução da série histórica. A sessão incluiu o lançamento da Escola Nacional do Poder Judiciário. É uma iniciativa pioneira aqui para otimização dos recursos educacionais e capacitar a força de trabalho do Poder Judiciário de uma maneira geral,
alinhada aos nossos princípios de justiça social, ética, integridade, cidadania e democracia. Uma educação corporativa pautada pela eficiência, inovação e integração é o que promove a Escola Nacional do Judiciário, a ENAJU. Ainda foi lançado o Sistema para a Gestão de Precatórios, criado para organizar e facilitar a vida de quem lida com as requisições de pagamento de dívidas do governo, após decisões judiciais. Os precatórios são outro calcanhar de Aquiles do judiciário brasileiro, no qual nós colocamos grande energia para criar esse Sistema Nacional de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor, SISPREC, que é uma ferramenta que objetiva gerenciar de forma mais eficaz o ciclo de vida de todos os ofícios requisitórios, desde o cadastramento inicial até o pagamento. O Corregedor-Geral da Justiça, ministro Mauro Campbell, também falou da jornada ao lado do ministro Barroso nesses 2 anos. À frente do Conselho Nacional de Justiça, seus dias revelaram um administrador visionário. Barroso entendeu que gerir o Judiciário Nacional é também educar, aproximar e modernizar. Foi sob sua presidência que este Conselho assumiu bandeiras de modernidade, linguagem simples, para que a Justiça falasse a todos, inteligência artificial, para tornar processos mais ágeis e confiáveis, sustentabilidade, para que a instituição desse exemplo de responsabilidade com o planeta, inclusão e acessibilidade. A primeira turma do Supremo decidiu que é válida a contratação de mão de obra terceirizada pela Empresa Brasileira de Correios. O caso começou porque um grupo de candidatos ajuizou a ação alegando que a empresa optou pela contratação de funcionários terceirizados para preencher vagas que deveriam ser ocupadas pelo grupo que foi aprovado em concurso. Embora estivessem fora do número inicial de vagas previsto no edital, os candidatos alegam que a contratação de terceiros configura irregularidade, uma vez que o concurso ainda estaria vigente. A Justiça do Trabalho havia reconhecido que os candidatos estavam certos, o que levou a empresa a entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. O pedido dos Correios foi levado para ser julgado na primeira turma do Supremo. O relator é o ministro Luiz Fux, que primeiramente havia negado o pedido, mas acabou reajustando o voto. Nessa aritmética, os Correios teriam que demitir 20 mil e contratar 20 mil. Então, essa solução me parece que ela fica completamente conjurada à luz do princípio da segurança jurídica. Então, eu ficaria com a segurança jurídica, reajustando meu voto, acompanhando o voto do ministro Flávio Dino. A ministra Carmen Lúcia votou na sequência. O Brasil é uma república em que todo mundo é a favor do concurso público para os outros, é a favor de licitação para os outros. É preciso que a gente tenha atenção a isso, mas neste caso, efetivamente, não havia concursados para os cargos para os quais foram feitas essas contratações. Razão pela qual, agora com o reajuste do ministro relator, eu também estou acompanhando agora nesse entendimento afirmado de que aqui não houve a burla formal submetida ao crivo nesta reclamação. Os demais ministros também seguiram a mesma linha. Assim, a primeira turma, por unanimidade, aceitou o pedido feito pelos Correios. A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo para julgar procedente a reclamação nos termos do voto reajustado do relator. A partir de outubro, a primeira turma será presidida pelo ministro Flávio Dino. O anúncio foi feito pelo atual presidente, ministro Cristiano Zanin, que ainda fez um balanço dos trabalhos do colegiado. Eu gostaria de anunciar, então, o ministro Flávio Dino como novo presidente da primeira turma a partir do dia 1º de outubro. E aproveito também para agradecer o comprometimento, a colaboração de todos os membros dessa turma
durante o meu período na presidência, que foi um período que entendo profícuo, com a realização de 29 sessões presenciais, 44 extraordinárias, 34 sessões virtuais e com o julgamento de 7.782 processos. Também aproveito para agradecer aos servidores, colaboradores que me auxiliaram e ajudaram a vencer todos esses desafios. E agradecer a cada um dos ministros, da ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, pela colaboração durante todo esse período que permitiu que pudéssemos fazer diversas sessões, julgar todos esses processos num período realmente de muitas atividades aqui na primeira turma. Então, agradeço imensamente toda essa colaboração e parabenizo o ministro Flávio Dino, que passa a presidir essa primeira turma. A seguir, Judiciário Mato-Grossense faz série de vídeos animados para mostrar de maneira simples e acessível como funcionam as audiências. E no Supremo, o painel apresenta valores recuperados com acordos de colaboração da Lava Jato. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal disponibilizou um painel para mostrar o valor recuperado com acordos de colaboração na Operação Lava Jato. As informações são do gabinete do ministro Edson Fachin, relator do caso, em parceria com os núcleos de análise de dados estatísticas e de processos estruturais complexos do STF. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O painel sobre a execução de multas e valores de acordos de colaboração premiada da Operação Lava Jato está disponível no portal do Supremo Tribunal Federal. A ferramenta foi criada a partir de um levantamento sobre os acordos de relatoria do ministro Edson Fachin. Os dados mostram que dos 172 colaboradores que firmaram acordos, 152 aceitaram pagar multa, devolver valores ou as duas coisas. No total, os acordos firmados já somam 3 bilhões e 900 milhões de reais. Deste valor, mais de 2 bilhões e 900 milhões já foram devolvidos aos cofres públicos. O painel também inclui colaborações homologadas pela ministra Carmen Lúcia no período em que Fachin ainda não havia sido designado relator. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso lançou uma série de vídeos animados para mostrar de maneira simples e acessível como funcionam as audiências. Reportagem Luana Dalbian. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acaba de lançar uma série inédita de vídeos animados para ajudar a população a entender melhor como funcionam as audiências. Se ainda não sabe, vou te ajudar agora. É onde o juiz ouve o réu, as testemunhas e analisa as provas para decidir. A iniciativa mostra de forma simples e acessível o que acontece em cada etapa do processo. Começou com a audiência criminal, nós vamos falar de audiências cíveis, das audiências online, que tem também no nosso estado, e das conciliações e também o Tribunal do Júri. A primeira animação já está disponível e explica o passo a passo das audiências criminais, um dos momentos mais importantes do processo penal, quando réu, defesa, testemunhas e acusação se encontram diante do juiz. A ação também segue a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva o uso da linguagem simples para aproximar o judiciário do cidadão. Além do vídeo, também foi produzido um guia orientativo com linguagem simples, que será enviado, inclusive, pelo WhatsApp às partes envolvidas. E a cada 15 dias, um novo vídeo será lançado sobre audiências cíveis, audiências online, Tribunal do Júri e conciliação. O Poder Judiciário como um todo, ele está tendo um olhar diferente para o cidadão, para o usuário, e para que ele tenha acesso a toda a informação necessária para que ele saiba
como os seus direitos são tratados e como eles são garantidos. Então, é um novo tempo dentro da Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso está comprometido com essa nova visão e também com a linguagem simples. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia divulgou um balanço das ações julgadas em 2024. A repórter Carolina Vasco mostra que o não pagamento de verbas rescisórias é a principal causa de demandas. Todos os dias, o TRT da Bahia soluciona ações para equilibrar direitos entre patrões e empregados. O resultado disso reflete no pagamento de mais de 4 bilhões de reais a trabalhadores em 2024. A maior parte referente a valores pagos pelo fim do contrato de trabalho, principal demanda que chega à Justiça Trabalhista. Direitos que Judevan só recebeu quando ingressou com uma ação, após ser dispensado sem justa causa e não receber os valores da rescisão. A gente que é trabalhador precisa, né? Aí no momento eu fiquei um pouco triste porque estava sem dinheiro e ela disse que não iria pagar, mas com o tempo ela pagou na justiça. Entramos com a reclamação trabalhista, uma ação individual, que através dessa conseguimos todas as verbas trabalhistas a que fazia jus e que o empregador inadimpliu naquele momento com o mesmo. Os pedidos deste trabalhador fazem parte das principais demandas recebidas pela Justiça do Trabalho na Bahia. Dos 10 assuntos mais frequentes, apenas 2 não dizem respeito à rescisão contratual. É o que mostra o relatório anual de movimentação processual de 2024 do Regional. Entre as principais demandas estão multa de 40% do FGTS, horas extras, multa do artigo 477 da CLT, verbas rescisórias, indenização por dano moral, FGTS, multa do artigo 467 da CLT, aviso prévio, 13º salário proporcional. As verbas rescisórias, então, são, digamos assim, o direito mais postulado, mais pedido pelos trabalhadores na justiça. Ou seja, na grande maioria das vezes, o trabalhador ele é despedido e, infelizmente, ele não recebe 40% do FGTS, o aviso prévio, né? É claro que existem outros pedidos também, que são muito frequentes, como horas extras, indenização por danos morais, mas o grosso e o mais frequente e recorrente são os pagamentos das parcelas rescisórias. O relatório anual também mostrou que, em 2024, foram recebidos 213.797 novos processos, 12% a mais que em 2023. E, no mesmo período, foram julgadas 271.854 ações, uma alta de 23% em produtividade. Investimos intensamente, através de diversos modos, na melhoria dos nossos números e no aumento da nossa produtividade. Isso se reflete nesses números, com a criação de núcleos 4.0, com formação de forças-tarefas, enfim, com auxílios que prestamos às diversas unidades, também por diversos meios, no segundo grau com convocação de juízes, enfim, com o uso de recursos tecnológicos, robôs, que nos ajudaram muito em funções repetitivas, e investimento em instrumentos como conciliação, aparelhamento e investimento nas execuções. O Tribunal de Justiça de Alagoas premiou as melhores pesquisas sobre o uso da inteligência artificial no judiciário. A premiação encerrou o EMPEJUD, o Encontro de Pesquisas Judiciárias de Alagoas. Repórter Lídia Lemos acompanhou e tem os detalhes. As 3 melhores pesquisas avaliadas pela banca examinadora do EMPEJUD foram anunciadas durante o encerramento do Encontro de Pesquisas Judiciárias do TJ de Alagoas. Ao todo, foram 77 pesquisas inscritas, artigos desenvolvidos por estudantes, pesquisadores e profissionais do direito, que refletiram sobre o uso da inteligência artificial no judiciário, analisando os impactos na celeridade processual, na garantia dos direitos fundamentais e na segurança jurídica.
É uma grande alegria nós estarmos concluindo esse evento com tantos debates produtivos e nós agradecemos a todos os participantes e a todos os professores que coordenaram os grupos de trabalho. E todos esses textos que foram apresentados durante esses 4 dias de MPJude, eles serão publicados no livro digital que nós lançaremos durante a Bienal do Livro. Um dos artigos premiados foi de autoria da juíza Natália Ataide, que participou pela primeira vez do MPJude e abordou a transparência e segurança do uso na IA no judiciário. Ela garante que ficou muito surpresa com a vitória e reconhecimento do seu trabalho acadêmico. É uma área que ainda é muito nova para mim, mas me sinto muito prestigiada, né, dentro de tantos expositores, ter o meu artigo selecionado e após a apresentação. E eu espero que o MPJude se repita por muitos anos, porque ele faz com que, em um determinado momento, o Poder Judiciário se volte para a pesquisa e para o debate acadêmico. Essa professora de Direito participou do evento orientando alguns alunos. Para Larissa Cavalcante, o MPJude reforça a valorização da pesquisa como meio para solucionar problemas cotidianos da justiça e da sociedade como um todo. Sem dúvida, um momento fantástico, né, para a ciência, para o direito, para o Poder Judiciário, porque, afinal, tudo também retorna, sob o ponto de vista das respostas e dessas projeções para os trabalhos processuais, para essas tramitações. Então, com muita satisfação, eu venho participar e dizer que o Encontro de Pesquisas Judiciárias é e sempre será uma referência para o nosso Estado, para o nosso país, para aqueles que se dedicam à academia, à educação, à ciência e à justiça propriamente. No próximo bloco, Justiça garante a estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil em Minas Gerais o direito de transferência para o curso de medicina. E a gente fala também sobre a chamada paternidade responsável e as ações do Judiciário de Minas Gerais para garantir mais tempo aos pais junto aos filhos recém-nascidos. Já, já. A Justiça atendeu uma ação do Ministério Público Federal e garantiu a estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil em Minas Gerais o direito de transferência para o curso de medicina. Márcio Fontinelli. A Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, terá que reservar 50% das vagas do curso de medicina para estudantes inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A ordem é da Justiça Federal e vale para os próximos 5 editais. Ao analisar o cronograma de vagas da universidade, que é particular, o Ministério Público Federal considerou que a Constituição não estava sendo respeitada em razão da cláusula que proibia a matrícula de alunos participantes do FIES. Entre outros pontos, o MPF argumentou que o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prevêem que os estudantes com financiamento estudantil devem ser aceitos em instituições de ensino privado, com vagas disponíveis sem discriminação. A vacinação dos filhos é dever dos pais e a recusa pode gerar sanções. Em decisão da terceira turma, o Superior Tribunal de Justiça considerou que os responsáveis que se negarem a vacinar os filhos contra a Covid-19 estão sujeitos à multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Coordenadoria de TV e Rádio do STJ preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Acompanhe com Jáfer Araújo. A gente sabe, a vacinação pode ser um momento de apreensão para as crianças, mas essa picadinha é um ato de grande proteção para o futuro. Maíla Gomes é mãe de 2 meninos. Ela conta que sempre foi vacinada e que agora quer que os filhos tenham a mesma proteção para continuarem assim, ativos e com saúde. Nesse primeiro ano de vida, a gente falta bater ponto no postinho, né? Conhece já todo mundo lá, as enfermeiras, a atendente, então eu realmente vejo a vacina como esse grande aliado para que a gente consiga cuidar da vida e da saúde deles, né?
Por meio do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, o Brasil se destaca como referência internacional em saúde pública. Para crianças recém-nascidas até os 10 anos de idade, estão disponíveis 14 imunizantes, fora as doses de reforço. Já para adolescentes, são mais 6 vacinas. A iniciativa tem mais de 50 anos, mas na última década passou por desafios ao não atingir as metas de cobertura vacinal para vários imunizantes disponibilizados na rede pública de saúde. Cláudio Maierovic, médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atribui a queda na cobertura vacinal à desinformação. Existe uma percepção em boa parte da população quanto à importância das vacinas. Isso fica muito mais visível em momentos de crise. Então é algo que a gente tem que alimentar, tem que cuidar para que essa percepção aconteça o tempo todo, para que rotineiramente as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar e para levar as crianças para tomar vacina também. O Programa Nacional de Imunizações é uma referência tão sólida que até mesmo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que a vacinação é um direito para as crianças e um dever dos pais. Charles Bica, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal, explica que penas serão aplicadas após os pais ou responsáveis serem notificados pelo Conselho Tutelar. Ele pode receber denúncia de um familiar, denúncia do colégio, denúncia de qualquer órgão, né? E recebendo essa denúncia, o conselheiro tutelar vai averiguar. Ele vai primeiro notificar aquele pai para que aquele pai comprove que aquele filho foi vacinado ou não. Ele vai dar um prazo para que aquele pai cumpra com as obrigações legais, né? E só se aquele pai ou responsável insistir em não cumprir com as determinações da lei, que isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, onde vai ser aberto um processo para apurar essa infração administrativa, e aí sim, ele vai para a vara da infância e da juventude. Ao reforçar essa norma do ECA, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que pais que não vacinarem filhos contra a Covid-19 podem ser multados. Na decisão, a terceira turma da Corte levou em conta que a vacinação contra a doença foi recomendada em todo o país a partir de 2022 e que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a obrigatoriedade da aplicação da vacina, desde que ela tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações e sua aplicação seja imposta por lei ou ainda determinada pelo poder público com base em consenso científico. No caso concreto, os pais de uma menina foram multados em 3 salários mínimos porque, mesmo após notificação do Conselho Tutelar, não vacinaram a filha contra a Covid-19, alegando que o STF não declarou a vacina obrigatória e que temiam os efeitos adversos, pois o imunizante ainda estaria em fase de desenvolvimento. Mas, no julgamento do caso, a ministra relatora, Nancy Andrighi, observou que a obrigatoriedade da vacina de crianças e adolescentes, mediante recomendação sanitária, está prevista no ECA. Além disso, a ministra ressaltou que a recusa dos pais em vacinar só pode deixar de ser considerada negligência parental em caso de eventual risco concreto à integridade psicofísica da criança ou do adolescente, o que não foi verificado no processo julgado. À medida que nós tenhamos novamente informações disponíveis, campanhas de comunicação adequadas que levam essas informações para as pessoas, nós vamos deixar de pensar que são necessários instrumentos legais para obrigar a administração de vacinas em crianças. Acompanhar a vida dos filhos desde o início é essencial para a formação e o desenvolvimento dos pequenos. É a chamada paternidade responsável. Em Minas Gerais, o Judiciário aumentou o período de licença-paternidade e oferece um curso para estimular esse comportamento. Acompanhe os detalhes com Ana Paula Carvalhais.
Mochila, garrafinha, agasalho, quase tudo em dose tripla. A missão de buscar os filhos e a sobrinha na escola hoje ficou com o Menache. Eu dou muito valor para esse momento, porque é a oportunidade que a gente tem de trocar as informações com o filho, aquele momento descontraído que a gente procura saber o que eles fizeram na escola. E o que mais cabe no papel dos pais de hoje? Eu acho que lá em casa a gente tem uma divisão boa entre eu e minha esposa. A gente busca, hoje ela não pôde vir buscar e eu vim buscar, e a gente está sempre próximo dos meninos também. Tão importante quanto a educação é a criação, né? A maneira que a criança é educada em casa, com valores, né? Com carinho, eu acho isso muito importante. A relação pai e filho é uma construção social que varia muito de acordo com a cultura e com a época. Hoje, no Brasil, os pais são cada vez mais convocados a participarem da vida dos filhos, na divisão de tarefas, desde os primeiros dias de vida do bebê, o que tem ampliado as discussões sobre mudanças na lei trabalhista, como, por exemplo, a licença paternidade. Atualmente, a licença para pais é de 5 dias consecutivos nos casos de nascimento de filho, adoção ou de guarda compartilhada. O direito está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e levado à Constituição de 1988. Diversos projetos em tramitação hoje no Congresso pretendem ampliar o período para 15, 20 ou até 60 dias. O Matheus, que acabou de completar 10 anos de idade, não contou com a licença estendida do pai ao nascer. O Matheus, por exemplo, teve icterícia quando nasceu, né? Então, 5 dias ele ainda estava no hospital. Para que se tenha uma ideia de como é importante a gente ampliar e criar vínculos justamente com o recém-nascido, não só para auxiliar a mãe, mas criar vínculos pai e filho, pai e filha, isso é muito importante e necessário. Sensível às mudanças da sociedade e atento à importância do vínculo familiar de pais servidores e pais magistrados, o TJMG passou a conceder a licença de 15 dias para aqueles que solicitam a ampliação, com um requisito: cumprir totalmente o curso Paternidade Responsável. O curso, ele traz essa questão de planejamento familiar, fala sobre etapas de desenvolvimento, né, ali da criança, principalmente na fase de aleitamento materno, de introdução alimentar, das fases de desenvolvimento psicomotor, né? Então, para trazer um pouco aí da nova realidade que vai se apresentar, né, a ele. Criado e cedido pelo Supremo Tribunal Federal, o curso online Paternidade Responsável tem oferta permanente para magistrados e servidores do TJMG no site da EGEF. De acordo com a gerência pedagógica, de 2021 para cá, cerca de 2.000 homens fizeram a capacitação com bons níveis de avaliação do público-alvo. O Jorge e a Pamela têm 2 crianças pequenas, o Gabriel com quase 3 anos e a Sofia de 1 aninho. A presença do pai nos momentos iniciais foi muito importante. Aqui entra o apoio, né, do marido, o Jorge auxiliando, trazendo um lanche, uma água, né, pegando o bebê, às vezes colocando para rotar, isso aí foi fundamental. O pai também tem que ajudar, né? O pai também troca a fralda, tira cocô, tira xixi, dá banho. Então, essa mudança de perspectiva e essa questão da ampliação também dos dias aí de afastamento do pai contribui muito tanto para o suporte da mãe, né? O suporte para a mulher, que é o principal, mas também para o próprio filho, também sentir o pai perto. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.